Deus o equipou e o capacitou com tudo o que você precisa. Você não tem de lutar e tentar fazer as coisas acontecerem. Você já possui a força, a criatividade e as ideias necessárias. Deus já mobilizou as pessoas certas. Ele já lhe deu as oportunidades de que você precisa a ungí-lo com azeite, derramando sobre você suas bênçãos e sua graça. Quando era criança, costumava jogar futebol americano na praia com vários de meus amigos. Naquela época, passava óleo bronzeador em todo o meu corpo para não ficar com a pele vermelha mais bronzeada. Isso acabava por também me ajudar no jogo. Já sou naturalmente rápido, mas com aquele óleo ninguém conseguia me segurar. Grandes caras com o dobro do meu tamanho me agarravam, mas eu escorregava de suas mãos. Eu tinha uma vantagem, estava coberto de óleo de cima a baixo. O mesmo acontece quando você é ungido. As coisas que deveriam abatê-lo, não fazem. As coisas que deveriam detê-lo, não conseguem. Talvez você tenha sido demitido do trabalho, você deveria se sentir desencorajado, mas em vez disso permanece firme na fé e acaba encontrando um trabalho melhor. Talvez você esteja se sentindo desanimado porque um relacionamento chegou ao fim. Você deveria se sentir amargo, mas em vez disso permanece firme na fé e Deus abre outra porta para um relacionamento verdadeiro. Ao enfrentar momentos difíceis, lembre a si mesmo do seguinte: eu fui ungido para cumprir um propósito. Não terei uma atividade negativista. Não terei uma atitude que me coloca para baixo. Não perderei minha alegria. Vou permanecer cheio de louvor. Sei que Deus está no controle e acredito que Ele pode tomar o que foi feito para o meu mal nas suas mãos e transformar e usar ao meu favor. Se fizer isso um dia, você vai olhar para trás e perceber que conseguiu superar os momentos mais difíceis com a unção que Deus colocou em você. Ele lhe deu força quando você achava que não conseguiria ir em frente. Ele lhe deu alegria quando você deveria estar se sentindo desencorajado. Ele abriu uma porta quando você não via nenhuma saída. Você é agora capaz de olhar para trás e dizer: onde eu estaria se não fosse pela bondade de Deus em minha vida? E a declaração de hoje é: eu declaro que estou equipado para toda obra planejada por Deus para mim. Sou ungido e capacitado pelo Criador do Universo. Estou sendo liberto de todo jugo e limitação. Esta é a minha hora de brilhar. Vou subir mais alto, superar todos os obstáculos e experimentar a vitória como nunca antes. Esta é a minha declaração. Então vamos começar com a mensagem de hoje. Hoje, irmãos, eu quero ler para vocês uma passagem que está em Eclesiastes capítulo 3, o versículo 11, que diz assim, Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Olha isso, irmãos. Este versículo diz que Deus colocou no coração de cada pessoa o desejo pela eternidade. É como se cada pessoa soubesse que esta vida que nós vivemos é uma vida passageira. Existe algo além desta vida. É uma fé em algo que você não está vendo. Só que a grande maioria das pessoas não sabe o que reserva para elas depois da morte. A maioria das pessoas vivem suas vidas no pecado, vivem suas vidas da maneira que elas acham mais certo e elas não querem saber de Jesus. E Jesus foi o único que veio da eternidade, ele veio do céu direto para a terra. E ele passou muito tempo aqui entre nós e ele ensinou as verdades de Deus, as verdades do reino de Deus, e ele mostrou às pessoas que o único caminho para ser salvo é através da sua fé nele, porque ele foi o único que morreu pelos pecadores para pagar a nossa culpa. A Bíblia diz que todo ser humano estava perdido, morto espiritualmente, mas quando Jesus entra na vida dessa pessoa, ela nasce de novo, e ela então começa a ter um relacionamento com Deus, e a vida dela é transformada, e ela tem a certeza, a garantia da salvação por meio do Espírito Santo. Amém? Então hoje eu quero conversar com você de uma forma bem rápida e depois nós vamos fazer a oração e eu quero falar com você sobre o ser humano. Não importa o quanto uma pessoa seja bem-sucedida, bonita, famosa e com uma inteligência acima da média. Existem 4 coisas que todos nós precisamos saber sobre cada ser humano, porque todo mundo passa pelos mesmos conflitos. A primeira coisa
é que toda pessoa que não tem Jesus como seu Salvador possui um vazio muito grande na alma. Não importa quanta riqueza ou quanta influência essa pessoa tenha, todo mundo tem que lidar com esse vazio. Como nós lemos no coração dessa mensagem, Deus colocou no coração de cada pessoa um desejo pelas coisas eternas. Mas enquanto a pessoa não entrega sua vida para Jesus, ela é uma pessoa totalmente terrena, uma pessoa que não se reconciliou com Deus e por isso ela tem um grande vazio na sua alma, mesmo que ela não saiba. E ela tenta de todas as formas preencher esse vazio. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que saber sobre cada ser humano. A segunda é que as pessoas sofrem com a solidão. Uma coisa é fato, irmãos, o sentimento de solidão está em todos os seres humanos. E certa vez, o cientista mais renomado de todos os tempos, Albert Einstein, ele disse o seguinte: é estranho ser tão universalmente conhecido e ainda ser tão solitário. Ou seja, nós estamos rodeados de pessoas, estamos num universo gigantesco, muito maior do que qualquer mente possa imaginar, e mesmo assim nós somos tão solitários. E a terceira coisa que você precisa saber é que as pessoas carregam um sentimento de culpa. Eu sei que elas podem até disfarçar com as drogas, com psicólogo, com psiquiatra e com remédios, e mesmo que elas digam que elas não têm motivos para se sentirem culpadas, todo ser humano se sente culpado, lá no fundo do seu coração. E por isso a grande maioria das pessoas que chegam no final das suas vidas, elas sempre têm arrependimentos. Elas pensam assim: nossa, eu deveria ter vivido melhor, eu deveria ter aproveitado melhor os meus filhos, os meus pais, eu deveria ter errado menos, eu deveria ter buscado mais a Deus. E uma vez eu estava ouvindo uma entrevista de um diretor de um hospital psiquiátrico e ele disse algo muito interessante. Ele disse que ele poderia liberar metade dos seus pacientes se ele pudesse encontrar uma maneira de aliviar-lhes o seu sentimento de culpa. Então, irmãos, todos nós passamos por esse conflito também. E o quarto conflito é que todo mundo tem medo da morte. Eu sei que tem pessoas que vão dizer: medo da morte? Que isso, eu não tenho isso não. Eu não tenho medo de morrer. Mas não é verdade, irmãos. Todo mundo passa por esse conflito. E todas essas lutas internas que eu falei para você, que todo ser humano tem, isso é por causa do pecado. A Bíblia diz que quando Adão e Eva pecaram e desobedeceram a Deus, o pecado se alastrou pelo mundo, trazendo todo tipo de sentimento ruim, de morte, de tragédia, de degradação da natureza. Todo tipo de maldade que vemos hoje é por causa do pecado. E talvez você esteja se perguntando: mas pastor, por que você falou então do ser humano? O que isso tem a ver comigo? É que muitas vezes, irmãos, a gente fica com vergonha de falar de Deus para as pessoas. A gente tem medo do que as pessoas vão pensar quando a gente assumir a nossa fé em Jesus. Mas no fundo, irmãos, todo ser humano precisa de Deus e sabe que precisa. Elas não querem reconhecer que precisam de ajuda. E você tem a resposta. Você pode aliviar o sofrimento delas mostrando que Jesus é o caminho. Jesus é a verdade, é a vida. E não existe forma melhor de dizer isso ao mostrar o seu próprio testemunho, seja contando sobre ele ou seja vivendo ele, porque as pessoas vão ver com os próprios olhos que você foi transformado por esse Cristo. Você simplesmente entregou a sua vida para Jesus e ele entrou e ele transformou a sua história. Amém? E antes de continuarmos, eu quero te pedir uma coisa. Se você está gostando deste vídeo, digite aqui nos comentários abaixo: eu precisava ouvir esta mensagem hoje, tá bom? E agora eu quero orar por você, você que foi tocado por essa palavra, você que tem passado por esses conflitos. Eu estou aqui para te dizer: Jesus é a saída que você tanto procura. Ele é a resposta que você tanto deseja. Amém? Então você vai fechar os teus olhos, você vai se concentrar na oração. E se você puder, ore junto comigo, tá bom? Vamos orar então. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença nesta noite para Te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Quero Te agradecer, ó Deus, pela nossa existência.
Quero te agradecer porque o Senhor colocou em nossos corações o anseio pela eternidade. Senhor, nos ajude, ó Pai, a encontrar este caminho. Guia, Senhor, este homem e esta mulher na verdade. Não deixe a gente ser enganado, Pai, pelas falsas religiões, pelos caminhos que levam à perdição, mas que a gente siga o caminho de Jesus, que é estreito e apertado, mas que nos conduz à vida eterna. Senhor, assim como o Senhor mudou a minha vida, muda a vida, Pai, deste homem e desta mulher. Eles têm sofrido, Pai, com esses conflitos internos, o conflito do vazio na alma, o conflito da sua solidão, o conflito do sentimento de culpa, do medo da morte. Oh, meu Deus, todos nós passamos por isso, mas Jesus é aquele que apaga o nosso passado. Jesus é aquele que nos preenche com a sua presença, aquele que preenche o nosso vazio, aquele que nos livra do medo da morte. Oh, Senhor, nós te pedimos, entra na nossa vida agora. Tira de nós, ó Pai, todo o peso do pecado. Senhor, quantas vezes temos errado, temos falhado contigo, mas nós estamos aqui, ó Pai, porque carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia. Senhor, venha nos encher com a Tua glória neste momento, até chegarmos o dia em que estaremos diante de Ti. E nós então seremos salvos, não pelas nossas obras, pelo nosso mérito, mas porque Jesus morreu por nós. Ele apagou o nosso passado e a nossa culpa. E agora nós ressuscitaremos com Ele, se a nossa fé estiver firmada no Senhor. Oh, meu Deus, eu aproveito também e te peço, cuida, meu Pai, de cada área da nossa vida. Senhor, é muito difícil viver neste mundo, mas é ainda mais difícil se estivermos longe do Senhor. Por isso, ó Deus, eu te peço, fortaleça os meus irmãos agora. E se houver alguma coisa que eles não estão conseguindo orar e entregar nas Tuas mãos, Senhor, nos ajude, fortaleça a nossa vida e aumente a nossa fé. Em nome de Jesus, meu Pai, eu oro, eu te agradeço e eu venho te pedir, se faça presente, ó Pai, em cada detalhe das nossas vidas. Nos ajude, ó Pai, a vencermos o mal, a vencermos este mundo. Oh, meu Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. É muito difícil, ó Deus, viver neste mundo, Pai, mas o Senhor é aquele que nos fortalece. Oh, meu Deus, a Tua palavra diz que Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Esta mulher que está chorando agora, Pai, eu te peço, consola, Jesus. Este homem, meu Pai, que está desempregado, está precisando de uma resposta. Abre as portas, Pai, na vida deste homem. Jesus, entra com providência, Senhor. Muda a história desta família, Senhor. Restaura relacionamentos de pais e filhos, de marido e esposa. Senhor, venha entrar com providência, que a gente sinta, Pai, uma paz, uma alegria que este mundo não conhece. Jesus, esta pessoa está clamando, pedindo que o Senhor entre na vida dela. Eu te peço, Jesus, converte esse coração de pedra, transforme em um coração de carne, disposto a te obedecer. Oh, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, pela Tua presença. Eu te agradeço, Pai, porque a Tua palavra tem tocado os nossos corações. E eu te peço, ó Deus, complete essa obra que o Senhor começou. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém.